Fala, torcedor do Botafogo. Vamos aí para uma notícia quentíssima sobre o Botafogo aí. John Textor, ele fez uns comentários aí sobre o Léo Henrique e Almada, né, que vão aí provavelmente sair do time do Botafogo. Vamos ver o que ele falou aí, quais são os planos do John Textor pro clube. Vamos dar play no vídeo, ver o que os comentaristas estão falando. E deixe seu like se você gostar do vídeo. Põe a grana no fogão. Não temos? Vai chegar. Aqui, Eugênio. Chegou, viu? Estava faltando rodar aqui a minha... Fala, boss! Textor fala sobre benefícios da parceria Lyon-Botafogo. Nossa estrutura multiclubes nos beneficia. Temos momento, não é? Não é isso, Eugênio? E, de certa forma, dos benefícios para o Botafogo. Nos últimos 6 meses, sim. Porque pode contar, durante uma temporada histórica, com a participação de jogadores de altíssimo nível que talvez não pudesse contar, não fosse essa possibilidade depois de eles irem para a Europa. O Botafogo... Por isso que eu falei, nesse momento, hoje, 14 de janeiro, sim, benefício para o Leão. Mas vamos olhar para trás. Boa. Não fosse a possibilidade de você fazer do Botafogo, né, um caminho para eles chegarem ao futebol europeu, talvez eles não tivessem vindo para o Botafogo. O Almada não é um jogador normal no mercado brasileiro. O Luiz Henrique já era um jogador de Europa. Foi lá buscar no Betis. Então, o Botafogo serve, e é preciso entender isso. Muitas vezes o torcedor fica chateado. Mas dentro desse funcionamento do grupo, o Botafogo é beneficiado, mas serve de trampolim para esses jogadores chegarem ao futebol europeu. E é bom destacar que não há novidade nisso. Não Quando há novidade. Eles chegaram, inclusive, todos nós discutimos, falamos, analisamos. Inclusive, muita gente conectou, ou torcedores adversários zoando, brincando. O Botafogo é barriga de aluguel, o cara vai ficar 6 meses. Então tem os dois lados. Mas com a presença desses caras, o Botafogo foi campeão da Libertadores pela primeira vez da sua história. É o que eu ia Voltou falar. a ser campeão brasileiro depois de muitos anos. Tem os dois lados, Eugênio. Porque você pode pensar assim, quantos clubes no Brasil não gostariam de ter o Almada e o Luiz Henrique por 6, por 8 ou por 9 meses? Ou por um ano, como foi o Luiz Henrique. Ou por um ano. Não é verdade? Então, acho que é isso. Agora, para o torcedor do Botafogo, ele fica se perguntando, beleza, ok, se ele realmente aceitar isso que a gente está falando. Mas quem chega? Exatamente. Os caras estão indo embora, e aí? Quem vem para o lugar deles? Essa é uma questão. Eles vão ser repostos no mesmo nível? Vai haver, nesse momento, o aporte financeiro que houve no ano passado? Ou os próprios problemas do Lyon vão impedir? Porque, vamos lá, gente, é uma empresa só, no final das contas. São clubes diferentes, mas a empresa é a mesma. Eagle Sports Investments, acho que é esse o nome da empresa. Então... Gostei da sua pronúncia. O investimento foi feito... Eagle Sports Investments. All right. Eu acho que é esse o nome, não tenho certeza, mas é algo parecido com isso. Então, se você entender que o Botafogo está sendo uma peça dentro dessa engrenagem que também se beneficia, você tem uma percepção diferente da situação. Agora, para o ano que vem, a gente só quer saber quem é que vem para o Botafogo, para o lugar deles. É claro que o Botafogo continuará tendo um bom time, porque ele tem lá jogadores ainda, não sei se vão permanecer, como o Savarino, como o Júnior Santos. O Igor Jesus, ele diz que talvez vá para a Premier League, mas por enquanto não vejo isso, talvez no final do ano. Continua tendo um bom time, mas sem Almada. No final do semestre. Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus continua sendo um bom time, mas já não é um time avassalador. Sim, não é. Mas eu não sei se o Igor Jesus sairia agora ou se sairia ao final do semestre. Se sair agora, fica um problema, mais um problema. E você ainda vai ter outros jogadores importantes, mas você vai, para manter o nível do ano passado, precisar trazer outros jogadores extra-série. E a gente fica esperando, vão chegar ou não vão chegar? O Textor já disse que não, fiquem tranquilos que a gente vai repor e tal. Mas só que o tempo vai passando e até agora não chegou. Está aqui a pergunta para André Donk e para Brele Pires. Olha aqui.
Parceria com o Lyon tem sido benéfica ou atrapalha o Botafogo, André? Quando você põe a Libertadores e o Brasileiro na mesa, para mim já resolve a questão. Lógico que não é o cenário ideal, mas a partir do momento que o Botafogo alcançou esse patamar... Mas o torcedor não quer parar, ele quer continuidade. Lógico, quer continuar e ele tem razão. Mas assim, o que me incomodaria é se a proposta do início fosse uma coisa e o discurso fosse outra. E não é isso. Como você falou, desde o começo a gente sabia que ia ter essa relação, onde o foco está ali no grupo, mais do que em um clube e no outro. E nesse momento, acho que até pelas dificuldades financeiras e por estar numa grande liga da Europa, um time tradicional parece estar mais no Lyon, tanto que estava falando, a prioridade é o Lyon ou o Botafogo. Nesse momento, me parece claro que é o Lyon. Ainda mais ele fazendo anúncio na França, que ele está falando da chegada de um jogador para um clube, mas saída de outro, do mesmo grupo. Se ele está falando lá na França, falando do Almada a gente já sabia, mas do Luiz Henrique, do Igor Jesus falando assim abertamente, dá um indício... português, claro, o torcedor do Lyon tá adorando, lógico, gostando do que ele está ouvindo. O do Botafogo não está assim, gostando, hoje. E ele até falou depois da Libertadores, não, a gente vai contratar, o time vai ser mais forte. Eu não duvido que ele vai investir, repor as peças, só que tem uma coisa para mim também, a forma como eu enxergo o futebol. Eu não acho que essa coisa de, vou sair um jogador bom, contratei um bom, resolver o problema. A questão de sequência de trabalho, de entrosamento são determinantes. O que o Botafogo fez ano passado foi espetacular, mas não é regra. Não é regra que você vai, contrata um monte de jogador, às vezes no meio de temporada, e dá certo. Eu acredito muito mais na sequência de trabalho. Tá? E o Palmeiras, por exemplo, para mostrar que, de repente, mesmo sem o alto investimento de grandes jogadores, tirando essa temporada que está fazendo, contratou bons jogadores, mas, assim, de uma questão muito mais orgânica, de mapear o mercado, de com calma, de fazer esses jogadores se tornarem ídolos com o passar do tempo. Isso deu muito certo. O que o Botafogo fez foi espetacular, mas foi um ano. Não sei se todo ano você mudando o elenco, mudando o treinador, isso é uma regra que vai acontecer. Então, essa questão, que o Botafogo tem potencial, de repente, financeiro para contratar, buscar outros grandes jogadores, eu acredito, mas não necessariamente isso significa o estabelecimento de um time que vai brigar todo ano, vai conquistar todo ano títulos. Mas, assim, a única coisa que eu acho que não dá para cobrar é que ele exigir que não fosse assim. Acho que o Textor, desde o começo, deixou claro que ele tinha um foco no grupo de clubes dele. Então, nesse aspecto, não consigo questionar, está errado em fazer isso, não, porque foi algo que estava nítido desde o começo. E uma coisa boa nesse processo do Botafogo é que o temor que se tinha no começo, que a rede multiclubes é algo muito novo no Brasil. O torcedor brasileiro nunca tinha experimentado isso. E o temor do botafoguense era que o Botafogo fosse transformado num clube satélite. E o John Textor já provou que o Botafogo não é clube satélite. Exato. Porque clube satélite é aquele que praticamente não tem ambição esportiva. Ele serve simplesmente para girar o negócio, para revelar jogador e mandar lá para cima. O Textor, por mais que tenha mandado jogadores para o Lyon, por mais que tenha feito essa roda girar, ele seguiu investindo no Botafogo e mantendo a ambição esportiva. Então, isso já desconstrói a ideia de Botafogo como clube satélite. Então, mas tem que manter agora. Não, mas... Pode parar. Mas É a mesma coisa se você pensar no Palmeiras. Quantos títulos o Palmeiras ganhou nos últimos anos? Quantos títulos o Flamengo ganhou nos últimos anos? Se para de ganhar, o torcedor fica como? Do Palmeiras, do Flamengo, do Galo, do Fluminense. Fica insatisfeito. Ou o Botafogo vai parar aí? Não, mas a prova de que o Textor é muito interessado no projeto do Botafogo é que, lembra quando aconteceu o Jefinho indo para o Lyon e gerou uma chiadeira e até justificável pelo valor, será que era o momento de mandar o Jefinho? Ali se tinha essa preocupação e depois outros jogadores saíram, como o Perry, o Adrielson, mas houve reposição. E o projeto continuou. E o projeto voltaram, tanto o Jefinho quanto o Adrielson voltaram. Sim, voltaram também. Então, o Textor não deixou o Botafogo de lado. Então, esse é um passo importante. Agora, o grande desafio é que estamos falando agora de uma multinacional, uma grande empresa. E grandes empresas, quando crescem demais, tem esse desafio da gestão. E até os gestores falam, gerar sinergia entre os negócios. Mas essa é a parte complicada. Essa palavra aí. Mas sinergia? Não, mas é muito comum. Às vezes ela é boa só para a empresa. Então. Roda muita cabeça nessa papo de sinergia aí. É muito comum no meio corporativo. Então. Mas
esse é o desafio do Botafogo agora. Deixa muita gente na rua, papo de sinergia. Sinergia é um eufemismo para outra coisa. Mas vai lá. Mas então, o Botafogo precisa, e principalmente o Textor, ter essa mentalidade de não desviar o foco. E não tem problema fazer uma reestruturação do Lyon. E o clube pede isso no momento até para que a holding tenha vida longa. Se o Lyon for à falência, por exemplo, isso vai impactar o Botafogo de alguma maneira, vai respingar. Então, o que o torcedor do Botafogo espera é que se o John Textor tiver, por exemplo, que investir num novo clube na Inglaterra, num clube maior, se desfaz do Crystal Palace e vai investir num clube que tenha mais ambição esportiva, que ele não deixe a gestão do Botafogo em segundo plano. E aqui no futebol brasileiro, o torcedor tem a necessidade de uma gestão personalista. O Textor indo no estádio, o Textor frequentando o centro de treinamento, isso não pode se perder. É legal, tem ali a necessidade de dar atenção ao Lyon, de mandar alguns jogadores para lá, mas que a roda no Botafogo continue girando. Mas, para mim, o principal nesse momento para o Botafogo, pensando em longevidade do projeto, pensando num Botafogo se mantendo nesse patamar de competitividade, é a estabilidade de comando. Se o John Textor conseguir um projeto, encaixar um treinador que consiga fazer isso de médio e longo prazo, como o Palmeiras tem, como o Fortaleza tem, ele já tira do caminho metade dos problemas. Ele já tem um comando forte para fazer com que ele possa depositar energia em outros clubes com mais tranquilidade. Fazendo isso, ele dá o passo que, para mim, falta ao Botafogo, que é a estabilização de comando. Para mim, essa deveria ser a prioridade. Eu quero falar. Veja aí, galera, a notícia agora, ó. Richarlison critica Textor e planejamento do Botafogo para 2025. Estou muito decepcionado. Profissionalismo está faltando. Não se faz futebol. O elenco principal do Botafogo se representa nesta terça-feira, ainda sem treinador e sem reforço. Contratados, o único oficializado foi Jefinho, que já está no grupo e foi adquirido de volta no programa Tá na Área do Sport TV. O comentarista Richarlison criticou muito o planejamento do campeão brasileiro da Libertadores, o Botafogo, que reserva 7 competições para o clube. O principal ponto da crítica desse do ex-jogador foi o clube poder usar como justificativa o fato de Arthur Jorge chegou com a temporada em andamento no ano passado. Então aí o Richarlison ele diz, né, que está decepcionado com o clube, com o Textor, com o Botafogo, né, em tudo. Não tem treinador, já saiu o Luiz Henrique, já saiu o Almada, não contratou ninguém. Até posso dizer que entendo essa questão de John Textor, achar que o ano passado deu certo, mas não é assim que se faz futebol. No futebol, o treinador tem que estar no começo da temporada para ele contratar. Não tem como. Como é que vou trazer o Cuti Hernandes, traz um treinador e não gosta de jogador? Como é que faz? O Botafogo criou uma complicação boa de ter título já agora, dia 2 de fevereiro. Daqui a pouco tem a Recopa, Libertadores batendo na porta, Brasileiro. Mas e aí? E o planejamento? Mas ano passado, cara, não pôde. Não faz futebol assim. Futebol tem planejamento. E pelo jeito, John Textor não está preocupado com isso. Não. Desabafou Richarlison. Então o comentarista também criticou a centralização de John Textor na busca por um treinador. O Botafogo tentou contratação de André Jardine, que preferiu permanecer na América Max. E não houve mais notícias sobre quem será o novo comandante alvinegro. Tem muita coisa para ele, Textor, é Lion, é Crystal Palace, é Botafogo. Aí tem que vender o Crystal Palace, que ele não quer mais. Lion com problema com a Liga Francesa. Que loucura é essa? Então, assim, você ser centralizador pode ser porque você é o presidente. Você é quem manda. Mas não se faz futebol assim. O Botafogo está muito atrasado, muito defasado. Estou pensando no ano passado que deu certo. Peraí, amigo, futebol não se faz assim. Tem todo um contexto que é importante para o futebol profissional.
E o Botafogo está mostrando que o profissionalismo está faltando um pouquinho esse ano. Encerrou aí o Richarlison, né? Então, galera, eu concordo um pouco com o que o Richarlison disse aí. Eu acho que o John Textor, ele tá enrolando muito para fazer essa contratação de um treinador. A gente precisa de um treinador desde o começo da temporada. Não é que o ano passado deu certo, que esse ano vai dar, né? Pode ter sido uma coincidência, né? Apesar do Botafogo ter ido muito bem, ter ganhado 2 títulos aí, vários títulos, na verdade, né? Pro clube, não significa que esse ano vai ser igual, né? O correto é o treinador estar lá desde o início nas contratações de jogadores, ver quais jogadores ele quer pro elenco do Botafogo. E aí fica aí, né? Sem saber quem vai entrar, quem vai sair do Botafogo. E a gente precisa disso desde o começo, né, da temporada aí, para saber quem vai fazer parte do Botafogo.